E agora, foi ou não? Aí, Marcelo, agora foi, hein? Agora tá ao vivo mesmo. Ah, Agora muito ficou. bem. Só que não ficou bonito ainda, viu, Marcelo? Ainda não melhorou muita coisa, não, viu? A imagem? Não, Cara, acho que para melhorar aqui, só fazendo muitas cirurgias plásticas aí, cara. Lá em Cuba, em Havana, entendeu? É, pois é. Você também não melhorou muito, não, sua imagem. Ah, mas bacana, Marcelo. Pô, primeiro quero agradecer, né, o Marcelo, agradecer por aceitar fazer parte da nossa live, né? Dividir um pouquinho do tempo que você tem e dividir principalmente o seu conhecimento, né? Um conhecimento que a gente sabe que é enorme, é gigantesco, e a gente agradece muito, a gente fica muito feliz de poder compartilhar essa live contigo, tá? Eu vou, eu vou fazer uma breve apresentação da cervejaria, né? Para quem não conhece, até porque tá ouvindo bem, né, Marcelo? Tô ouvindo ótimo, tá tudo ótimo. Tá. Até porque a gente fez outras duas lives, né? Uma sobre o Carlos Marighella com o Mário Magalhães e outra live sobre a Simone de Beauvoir com a Thaís Lapa. Porém, live é isso, né? São pessoas novas, pessoas antigas, pessoas que vão conhecendo o tema ou têm interesse. Então, muitos daqui não me conhecem, não conhecem o Marcelo, não conhecem o Che Guevara, enfim. Mas meu nome é André Dutra, né? Eu sou aqui da cervejaria Dutra Beer. Nós somos uma pequena cervejaria artesanal. Estamos aqui em Santo André, na região do Grande ABC, em São Paulo. Temos mais ou menos aí 15, 16 rótulos diferentes de cerveja, né? 16 estilos diferentes de cerveja. E em cada cerveja dessa, cada rótulo desse, a gente homenageia um lutador, uma lutadora, uma revolucionária, um revolucionário, né? E a gente procura levar um pouquinho de consciência de classe aos bares, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, enfim. São vários personagens, né? Então tem a cerveja orgânica, que tem o rótulo da Berta Cáceres, tem a cerveja Smoked Porter, que é o rótulo do Lenin, tem a cerveja Dry Stout, que é o rótulo dos Panteras Negras, e é isso, a gente faz cerveja para consumir, principalmente, a gente bebe todo o estoque, né? E a gente também compartilha com os nossos amigos e nossas amigas, né? Depois tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre a cervejaria, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode entrar no site, tem outras fotos aqui no Instagram também, e a gente vai dialogando, a gente vai conversando, tá? Sobre o Marcelo Buzetto, né? Vamos lá, o extenso currículo do Marcelo Buzetto. Doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, fez um pós-doutorado em Política Internacional pela Unesp de Marília, é autor do livro A Questão Palestina, Guerra, Política e Relações Internacionais, que saiu pela editora Expressão Popular. Tem experiência e atua em várias áreas com vários temas, né? Sociologia, Relações Internacionais, análise de conjuntura política internacional, conflitos e lutas sociais, geopolítica do mundo contemporâneo, reforma agrária e integração latino-americana. Esse é o Marcelo Buzetto. Depois você me corrija se eu estiver errado. Sobre o bate-papo, sobre essa live, a gente sempre pretende fazer uma live coletiva, né? Tem alguns temas, algumas perguntas, algumas questões que a gente levantou aqui, que o pessoal mandou para a gente também, e que a gente vai usar como roteiro para poder conversar com o Marcelo. Mas toda pergunta é muito bem-vinda. Então vocês que estão participando da live, fiquem à vontade para mandar questões e, se der tempo, claro, a gente vai repassar para o Marcelo tentar responder para a gente. Esse bate-papo, essa live do Instagram,
como padrão, dura 1 hora, né? E se precisar, a gente estende mais uns 30, 40 minutinhos, encerra essa primeira live e logo em seguida, já na sequência, a gente começa uma outra live para poder finalizar. Mas isso vai depender se o papo estiver bom, né? Se o pessoal estiver participando. E nessa live a gente vai também, algo que a gente vai colocar, a gente não colocou nas outras duas, mas vamos colocar nessa, que a gente vai dar 2 presentes para quem participar com a gente. O primeiro presente é o livro, eu tenho ele aqui, eu separei, O Pensamento de Che Guevara, do Michel Louvi, né, da editora Expressão Popular também. O Pensamento de Che Guevara, é um livro de 140 páginas. E também o outro presente é um kit com 6 cervejas da Dutra Beer. 6 cervejas que podem ser aleatórias, né? Pode ser cerveja da Rosa Luxemburgo, pode ser do Malcolm X, pode ser do Carlos Marighella. Depois a gente acerta esses detalhes com quem ganhar, tá? Então são 2 presentes. Um é o livro, O Pensamento de Che Guevara, e o outro é o kit com 6 cervejas artesanais. Mas, sempre tem um mas, conversando com o Marcelo, a gente achou por bem, né, fazer 2 questões. 2 questões muito fáceis, né? Então a gente, daqui uns 10, 15 minutinhos, a gente vai fazer a primeira questão sobre o Che Guevara, valendo o livro. E depois, antes de terminar a live, a gente vai fazer uma outra questão sobre o Che Guevara também, desculpa, sorteando ou presenteando o kit de cerveja artesanal. Tá? Então fiquem atentos aí. Quando eu fizer a pergunta, quem responder primeiro e responder certo, vai ganhar o presente. O livro Pensamento de Che Guevara e depois o kit com 6 cervejas artesanais. Certo? Bom, vamos lá. Che Guevara, Marcelo. Falando do Che Guevara. Argentino, guerrilheiro, diplomata, autor, revolucionário e médico. Quem foi, Marcelo? Ernesto Che Guevara. E já emendando uma outra questão aqui. Qual a importância dele para a história da América Latina? A palavra está contigo, Marcelo. Muito bem, eu quero agradecer aí o convite do André, nosso grande amigo, camarada de tantas lutas aí, e a participação de todos e todas. Bom, Che Guevara foi definido, o Jean-Paul Sartre, eu acho que teve a capacidade, o filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele e a Simone de Beauvoir visitaram Che Guevara em Cuba, logo no início da Revolução Cubana. O Jean-Paul Sartre escreveu um livro falando sobre Cuba. O livro chama-se Furacão sobre Cuba. Engraçado que tem uma edição brasileira, né, desse livro aqui, ó, Furacão sobre Cuba, que é uma edição que foi publicada, tem uma introdução feita pelo Sartre para a edição brasileira, publicada em 1960. O Sartre escreveu a introdução desse livro no Rio de Janeiro. O Sartre esteve aqui, né, no Rio de Janeiro, esteve em São Paulo, em Araraquara. Então o Jean-Paul Sartre era um filósofo francês bastante conhecido pela sua teoria, né, o existencialismo. Tinha um debate aí sobre marxismo e existencialismo, né, o Sartre sempre entrando nas polêmicas dos anos 60. O Sartre foi conhecido também por lançar uma revista, Tempos Modernos, lá na França, e sempre foi um defensor das lutas anticolonialistas, anti-imperialistas. E o Jean-Paul Sartre, ele escreve no prefácio para a edição brasileira desse livro, Furacão sobre Cuba, como era importante que o Brasil, que o povo brasileiro ficasse atento ao desenvolvimento da Revolução Cubana. E o Jean-Paul Sartre dizia que a Revolução Cubana ela seria o início de uma quantidade grande de possibilidades de novas revoluções para libertar de vez a América Latina do domínio do imperialismo estadunidense, principalmente. E o Jean-Paul Sartre, acho que resumiu, né? Ele resumiu quem foi Che Guevara numa frase. Ele diz o seguinte, que Ernesto Che Guevara foi o ser humano mais completo do século XX, né? Completo por quê? Porque eu acho que o Sartre tem razão.
Porque o Guevara é um jovem que nos anos 50, é um jovem de classe média na Argentina, né, que sua família não vai passar grandes dificuldades econômicas, o Guevara vai ter possibilidade de estudar medicina, ele se forma em medicina, mas ele sempre vai ficar muito indignado com a situação econômica, política e social da Argentina e da América Latina. Ele sai viajando pela América Latina com Alberto Granado, seu amigo, né? Tem um livro e tem um filme, Viagens de Motocicleta, né? Que retratam esse período pré-revolucionário, ou um período em que o Guevara, na verdade, estava forjando suas convicções políticas e ideológicas, né? Nessa viagem ele vai estudar, ele vai ler, ele vai tomar contato no Peru com as ideias de Mariátegui, né? Vai ler o livro Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana, vai começar a ler livros sobre a América Latina e também vai estudar textos sobre Marx, Engels, Lenin. Então o Guevara vai ser um jovem estudioso, né? Um jovem com muita disposição de estudar, mas um jovem indignado, um jovem que quer transformar o conhecimento num instrumento de luta pela transformação social. Sendo médico, né, ele tinha uma grande sensibilidade para os problemas de saúde que os mais pobres viviam, tanto é que ele vai desenvolver, vai fazer trabalho voluntário, né, como médico no leprosário, né, lá no Peru, na Amazônia peruana, e ele vai formando suas convicções conhecendo a realidade social e econômica da América Latina do final dos anos, do início e final dos anos 50, né. Então o Guevara vai ser um exemplo, acho que de coerência, né? Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, eu acho que resgatar, recuperar o pensamento e o exemplo de vida do Ernesto Che Guevara é muito importante, porque concordando ou não com o Guevara, ele é um exemplo concreto de coerência. O que é a coerência? Coerência é você ter a capacidade de fazer aquilo que você faz, ter a capacidade de ser, no seu cotidiano, aquilo que você diz ser em palavras, em ideias. Porque é muito fácil as pessoas falarem, fazer uma boa palestra, né, ter boas ideias, ter até bons valores. Não é difícil você ser uma pessoa honesta, íntegra, né, ter boas ideias, ter valores como a solidariedade, a cooperação, querer ajudar os outros. Isso é importante. Agora, isso é insuficiente para mudar a vida das pessoas e para transformar a sociedade. O Marx e o Engels já tinham dito no século XIX, as boas ideias são importantes, mas o fundamental é que existam homens e mulheres com capacidade de transformar as ideias em ações concretas. Então o Guevara era isso, um jovem com disposição, com vontade, que estudou, que se formou, que teve uma profissão, mas que nunca se fechou no seu próprio mundo, né, da sua profissão, da sua família, da sua classe social. Ele teve um olhar mais amplo para o mundo e para a sociedade. E o Guevara se envolveu, né, com vários movimentos revolucionários. Ele andou pela América Latina, conheceu a realidade dos trabalhadores, né, no Chile, na Bolívia. Ele chegou em 54, né, na Guatemala, junto com outros cubanos que viam na Guatemala, em 1954, um país que estava vivendo uma revolução. O Guevara já tinha passado pela Bolívia. Bolívia é um país da América do Sul que tinha vivido uma revolução em 1952. Houve uma intensa luta social. Os mineiros na Bolívia pegaram em armas, né, lutaram contra o governo, contra a pobreza, fizeram uma revolução popular para fazer a reforma agrária, várias reivindicações, vários direitos. O Guevara vivenciou e foi influenciado por essa revolução boliviana, que não foi vitoriosa totalmente, mas que ajudou a acontecer várias reformas sociais e econômicas importantes na Bolívia. E aí o Guevara vai chegar em 54 na Guatemala, porque ele e outros como ele, o Ricardo Rojo, que era um amigo dele, argentino, chega na Guatemala achando que a Guatemala estava vivendo um processo revolucionário anti-imperialista.
e que seria importante, né, se colocar à disposição da revolução na Guatemala. Ele chega lá, tem contato com vários revolucionários e tem contato com membros do governo da Guatemala e diz, olha, eu sou argentino, sou médico, e eu estou vendo que vocês estão, o governo da Guatemala era um governo, né, de um coronel nacionalista, o Arbenz, né, e esse coronel que virou presidente tinha apoio do Partido Comunista da Guatemala, que na época tinha o nome de Partido Geral dos Trabalhadores, Partido Guatemalteco dos Trabalhadores, e aí o Che faz contato com eles, ele vai ter uma reunião até com o ministro da Saúde da Guatemala, dessa época, e vai se colocar à disposição, né? E o ministro da Saúde pergunta para ele, você já tem a ficha? Já preencheu o carnê, a ficha? O Guevara fala, ficha? Carnê? Ele o carnê de filiação ao Partido Geral dos Trabalhadores. Porque aqui você só vai trabalhar no Ministério da Saúde se você for filiado ao partido. Aí o Guevara vai falar para ele, olha, eu sou um revolucionário. Eu vim aqui da Argentina para servir a revolução na Guatemala. Mas eu não vou me filiar a nenhuma organização por imposição. Se eu for me filiar a um partido, a alguma organização, vai ser por convicção. Bom, depois disso, o Che perdeu a oportunidade de trabalhar na Guatemala, né, no Ministério da Saúde. Porque mesmo sendo um governo progressista, de esquerda, eles queriam que todos fossem filiados ao Partido Geral dos Trabalhadores, né? E aí o Guevara falou, não, eu quero ter uma autonomia, eu não conheço, eu quero conhecer. Não que ele não pudesse se filiar um dia, mas ele queria trabalhar voluntariamente para ajudar, né, o povo da Guatemala. Então, veja, é um jovem que vai ter uma experiência riquíssima, uma vida muito intensa, né, de intensas aventuras, mas todas aventuras com riscos, com consequências, mas aventuras que vão ajudar a formar a personalidade do Guevara, né? Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que não vai acumular posses, acumular riquezas, e vai colocar sua vida, né, à disposição de um projeto de mudar a América Latina, né? Para começar, acho que, né, eu diria isso. E a importância dele para a América Latina, em um minuto aí, André, eu acho que a importância é deixar esse exemplo. A exemplo de que é possível enfrentar o imperialismo em condições muito difíceis e ser vitorioso. Porque a trajetória do Guevara é isso. Se hoje as pessoas acham que está difícil lutar por uma sociedade mais justa, o Guevara vivia um período que também era bem difícil, né? Muitas ditaduras, ditadura empresarial militar, né, na América do Sul, então governos de generais, ele viveu um período bem difícil também. Mas ele provou, né, com a sua trajetória, depois indo para Cuba, né, que a gente pode comentar sobre isso, como é que o Guevara chegou em Cuba, né, mas ele provou que é possível, né, fazer mudanças, enfrentar um inimigo gigantesco e ser vitorioso, né, e deixar um exemplo e uma inspiração para o mundo inteiro, né. E tanto é que nós estamos falando dele hoje, né, assim como milhares continuam falando dele, né. Não falamos dos assassinos do Guevara, né. Ninguém sabe quem foi o capitão Gary Prado. Ninguém sabe quem foi o sargento Teran. Então, os que mataram o Guevara são desconhecidos pela história. E o Guevara ficou aí imortalizado no imaginário popular, né? Daqueles que amam o Guevara e daqueles que odeiam o Guevara. Mas nunca será esquecido, né? Perfeito. Marcelo, deixa eu só dar... Tem bastante gente entrando aí, estamos com quase 80 pessoas participando da live. Deixa eu só mandar um abraço aqui para a galera, os nomes que eu pude anotar, né? Antes que depois eu acabe esquecendo. Então eu quero mandar um beijo e um abraço especial para a Raquel e para o Rafael, tá? Mandar também uma saudação para a Juliana Gasperetti, que está acompanhando a gente. Uma querida Essa é amiga. especialista em Che Guevara, Juliana Gasperetti, hein? Escreveu um trabalho de conclusão de curso no curso de Relações Internacionais da Fundação Santo André, sob minha orientação, modestamente. O trabalho dela era sobre a contribuição de Ernesto Che Guevara, né? A análise do Che Guevara, a contribuição do pensamento de Che Guevara para analisar o imperialismo, né? Então, um trabalho importante da Juliana. Grande abraço para a Ju. A Ariane, que está com a gente também, o Wagner Mendes, a Marcinha, o Vitor, a Kelly, o Dario, a Gabriela, lá da Associação Cultural José Martí, uma querida amiga, o Alexandre também está com a gente,
Enfim, tem um monte de gente aí entrando, participando, e assim que possível a gente vai anotando o nome e vai dando um abraço aí pro pessoal. Marcelo, já dando sequência aqui, falando já aproveitando o jovem Che Guevara, né? E a questão é a seguinte, o pessoal mandou aqui, o próprio Che inspirou muitos jovens na década de 60 e 70. Inspirou a formação de muitas organizações também, principalmente com um livro, né, chamado Guerra de Guerrilhas, um método. Por que o Che, a pergunta é essa, por que o Che sempre esteve associado à luta guerrilheira? Bom, temos que ver o contexto da época, né? Na época, a América Latina vivia sob o domínio de governos antipopulares, antidemocráticos, ditaduras, eleições fraudadas, repressão e perseguição aos movimentos populares. Então, havia uns governos na América Latina que eram contra o povo e eram submissos ao imperialismo dos Estados Unidos. Vamos lembrar que era uma época de Guerra Fria, o mundo estava dividido, Estados Unidos e União Soviética disputando, né, a influência no mundo, e os Estados Unidos, através da CIA, criou um programa de cooperação para apoiar governos da América Latina que ajudassem os Estados Unidos a combater a expansão do comunismo. Então, todo e qualquer movimento popular e democrático era taxado de comunista, alguns realmente eram, outros não, mas os governos reprimiam muito o povo. E em muitos lugares da América Latina não haviam eleições democráticas, direitos democráticos conquistados plenamente. Então, o Guevara, ele vai ser conhecido como um guerrilheiro, né, como um idealizador, um elaborador da tática da guerra de guerrilhas, mas na verdade guerrilha é uma palavra que surge na Espanha, que significa pequena guerra. Então, desde o século XIX, desde 1808, quando Napoleão invade, né, a Espanha com seu exército, vai surgir esse termo. Grupos de espanhóis, civis e militares se organizavam para atacar as tropas napoleônicas quando elas estavam dormindo. Eram grupos que usavam traje civil, não usavam farda, se utilizavam da surpresa, né, como uma tática importante para serem vitoriosos. Nunca enfrentavam o exército diretamente, porque eram sempre grupos pequenos, né? Enfrentar o exército de Napoleão de frente, fazer uma guerra convencional com o exército de Napoleão era bem difícil. Então, a expressão guerrilha começa a ficar popular a partir do início do século XIX. Apesar que a tática e a técnica da guerrilha já existe desde o início, né, do escravismo, né? O Guevara vai fazer a opção pela luta guerrilheira, não vendo a luta guerrilheira como a única forma. O Guevara tinha um pensamento de que, onde fosse possível fazer transformações sociais que melhorassem as condições de vida e de trabalho do povo, sem luta armada, sem a necessidade da violência revolucionária, que bom. Se for possível fazer uma mudança e construir uma sociedade mais justa, mais democrática, pela via pacífica, tranquilo, é o melhor caminho. O Guevara não era um cara militarista. Ele não nasceu logo no berço, estava lá com uma arma na mão, atacando os outros bebês que estavam do lado no berçário. O Guevara foi um guerrilheiro, mas assim, a opção da guerrilha na vida do Guevara, ela se fortalece principalmente ao ver o que estava acontecendo na Guatemala. A Guatemala tinha um governo liderado por um general que foi eleito democraticamente, era um governo nacionalista, com medidas populares e democráticas, reforma agrária, né? Os sindicatos estavam sendo legalizados, enfim, havia um movimento democrático popular de caráter nacionalista na Guatemala. O Guevara, quando viu os Estados Unidos invadindo a Guatemala e mobilizando o exército da Guatemala, setores do exército, para dar um golpe de Estado, aí ele começou a olhar para a realidade e dizer o seguinte: infelizmente, há situações na América Latina onde não tem outra opção, a não ser o povo desenvolver diferentes formas de organização e diferentes formas de luta, entre elas a luta armada. Isso para garantir a independência nacional, a soberania diante do imperialismo estadunidense. Vamos lembrar que em 54 teve o golpe de Estado
com presença dos Estados Unidos na Guatemala, contra o Jacó Arbenz. Teve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil, com apoio dos Estados Unidos, para derrubar o Getúlio Vargas. Ele se suicidou e interrompeu esse golpe de Estado, né? E teve uma tentativa de golpe de Estado também na Argentina, contra o general Juan Domingos Perón. Então a CIA queria usar o golpe de Estado como método para impedir o avanço de reformas democráticas e populares. É o que aconteceu no Brasil em 64, no Chile em 73. Então o Guevara achava que no caso concreto da América Latina daquela época, onde haviam governos antipopulares, antidemocráticos, a guerra de guerrilha se justificava. Agora o Guevara não pode ser visto só como um guerrilheiro. Geralmente a gente vê o Guevara como um guerrilheiro, né? Agora o Guevara ele era um intelectual, um estudioso, né, da realidade latino-americana. Ele publicou muitos livros. Ele era uma liderança política. Ele era uma liderança militar, se tornou uma liderança militar, mas ele era um intelectual, tinha ideias, tinha opiniões, tinha reflexões. Agora, ele inspirou movimentos guerrilheiros na América Latina inteira, né? Então, o que foi importante a guerra de guerrilhas? O Guevara não tinha ilusão de que com a guerra de guerrilhas você derrota um exército convencional. Em Cuba, pode observar que em Cuba, durante a Revolução Cubana, quando eles chegam em Cuba, né, em dezembro de 1957, eles chegam lá, depois a gente conta um pouco aí essa história talvez, e eles chegam em Cuba com um grupo pequeno de combatentes, mas a perspectiva deles é construir um exército popular revolucionário. Tanto é que eles se autoproclamam, né, exército rebelde, porque eles sabem que um movimento guerrilheiro, do ponto de vista militar, é muito improvável um movimento guerrilheiro conseguir ser vitorioso na luta contra um exército convencional. Então sempre uma guerrilha tem que ter como perspectiva construir um exército popular, né, camponês, proletário. Então o Guevara tinha essa perspectiva, né. Agora ele, sem dúvida, é chamado em Cuba como guerrilheiro heróico, né, mas além de ser guerrilheiro foi diplomata, foi ministro, né, foi intelectual, foi ideólogo da política externa da Revolução Cubana, né. Mas, de fato, ele teve esse lado dele, sim, e foi importante. O livro dele, esse Guerra de Guerrilhas, um método, ele virou uma obra, uma bibliografia básica para vários movimentos, né, da América Latina que estudaram e foram influenciados por aquilo que se chama de guevarismo, né. Você vê, o Guevara vai escrever em 62 um texto chamado Criar 1, 2, 3 Vietnãs. Porque ele achava o seguinte, não adianta ter a Revolução Cubana, é preciso criar vários Vietnãs para que o imperialismo estadunidense não tenha condições de enfrentar uma quantidade grande de lutas revolucionárias ao mesmo tempo em toda a América Latina. Então o Guevara, ele estudava, né, a guerrilha na Venezuela, as Forças Armadas de Libertação Nacional, né, na Venezuela, ele fala isso no texto, estudava as Farc na Colômbia, né, que não tinham Farc ainda, mas na verdade era um movimento guerrilheiro que já existia na Colômbia desde 1948, então ele via um potencial nesses movimentos, né, estudou a Revolução Boliviana, então ele só achava que a guerrilha poderia ser uma tática, uma técnica para ajudar movimentos populares revolucionários quando existisse uma situação onde não fosse possível avançar pelos caminhos pacíficos, pelos chamados caminhos democráticos, né, e tal. E aí ele viu na Guatemala que o povo da Guatemala queria avançar, né, pelo caminho pacífico, e foram derrotados, né, por um golpe de Estado com apoio dos Estados Unidos, né. Muito bem. Vamos aproveitar agora que nós temos aqui, são 5 questões que a gente tem aqui separado para poder fazer, já foram 2. Então vamos aproveitar agora, nesse momento, para poder presentear, né, o pessoal que está acompanhando aí a nossa live, tá? Então quem estiver acompanhando, quem quiser ganhar o livro, né, vamos voltar a falar aqui, agora a gente vai presentear isso aqui, ó. O Pensamento de Che Guevara, uma bela foto aí, o livro do Michel Louvi, ou do Michel Louvi. Né, Posso só fazer um comentário do Michel Louvi, André?
Claro, fala aí, aproveita aí, O Marcelo. Michel Lovy, ele é um brasileiro, que ele está na França, né? O Michel Lovy, ele foi da POLOP, Política Operária, uma organização de esquerda criada em 1962, né? E o Michel Lovy conta, né, nas suas entrevistas e tal, que a primeira ação dele como militante, que ele se tornou militante de esquerda mais ativo, foi soltando panfletos aqui no Brasil, né, em defesa da Revolução Cubana, né? Então foi a Revolução Cubana, segundo ele, que fez com que ele se transformasse num intelectual progressista de esquerda, e uma das primeiras atividades dele como militante foi distribuir panfletos defendendo a Revolução Cubana. E ele escreve esse belíssimo livro, sintetizando aí o pensamento, né, de Guevara, né, sobre economia, política, filosofia. O Michel Lovy, acho que foi muito honesto com o Guevara, porque ele mostra essas múltiplas faces, né, do guerrilheiro heróico, né? Ele não fica só na questão da luta armada, da guerrilha, mas ele mostra como o Che Guevara tinha uma reflexão sobre economia, sobre política, sobre planejamento, sobre socialismo, como o Guevara fazia sua avaliação crítica sobre a União Soviética em 1962. Então esse livro é bem importante. Vai lá para a pergunta. Beleza, então vamos lá, ó. Pessoal, fica atento aí, hein? Quem quiser ganhar o livro, tem que responder a pergunta, e é uma pergunta difícil, que foi o Marcelo que fez, não fui eu, hein? Então, se tiver difícil, a culpa é do Marcelo. Mas vamos lá, ó. A pergunta é a seguinte, respondam rápido, hein? O primeiro que responder, e tiver certo, óbvio, vai ganhar o livro, tá? Eu vou anotar o nome aqui, só que eu só vou falar o resultado, viu, Marcelo? É importante para o pessoal saber. Eu só vou falar o resultado no final da live. Antes de terminar a live, a gente diz aí quem acertou, quem ganhou o livro e tal. Então a gente vai fazer a pergunta agora, vocês vão respondendo, e a gente vai continuar a live com o Marcelo, tá? Para a gente não perder o tempo aí da live do Instagram. Vamos lá. Valendo o livro O Pensamento de Che Guevara. Em qual país estava o Che Guevara em 1954, antes de partir para o México e conhecer o Fidel Castro? Deu para entender, né? E tá fácil isso, porque eu acho que o Marcelo já respondeu na primeira pergunta dele, aí ele já falou sobre isso. Em qual país estava o Che Guevara em 1954, antes de partir para o México e conhecer o Fidel? Alternativas para facilitar para vocês, hein? Equador, Peru, Guatemala ou Argentina? Tá fácil, hein? Beleza? Então a pergunta é essa, o pessoal está respondendo aí, não se preocupe. Eu já vi quem ganhou o livro, mas não vou falar. Tá tudo registrado já. Legal, o pessoal já respondeu, alguns já acertaram, alguns erraram, enfim. Mas tá aí, já tem um ganhador, hein, Marcelo? Ganhador ou ganhadora do livro O Pensamento de Che Guevara. Certo? Vamos lá. Marcelo, continuando aí sobre o Che. Outra questão aqui, ó. Muitos só conhecem o Che Guevara guerrilheiro, mas ele tinha outros atributos, né, outras qualidades. Como foi a atuação do Che durante e depois da Revolução Cubana? Então, o Guevara, ele vai sair do país que o pessoal respondeu aí, né? Vai sair do país, que acho que todo mundo já sabe qual que é a maioria aí, e ele vai para o México, né? Ele vai ser, tem o golpe, né, na Guatemala, e ele vai ser o nome dele está na lista daqueles que vão ser presos, né? Então havia um grupo de refugiados de vários países na Guatemala, havia uma delegação de argentinos que estava na Guatemala, e eles vão ter que sair da Guatemala com um golpe de Estado em 54, e eles vão para o México. No México eles vão se encontrar com vários refugiados cubanos, exilados cubanos, né? Então, na verdade, o Fidel Castro e seu irmão Raul Castro, eles tinham tentado, em 1953, no dia 26 de julho de 53, iniciar um movimento revolucionário em Cuba. É o que alguns consideram o início da Revolução Cubana, a tomada do quartel de Moncada, 26 de julho de 1953. Eles ficam presos, né?
e ficam 2 anos presos. Há um movimento popular que pede a libertação dos prisioneiros políticos. Eles saem, mas o governo do general Batista, que tinha dado um golpe em 52, fala o seguinte: vocês vão sair da cadeia, mas vão ter que deixar o país. Então houve uma tentativa revolucionária em Cuba, em 26 de julho de 1953, foi uma derrota militar, mas uma vitória política. Derrota militar porque eles não tomaram o poder. Eles fizeram um assalto ao quartel de Moncada, com o objetivo de tomar armas, né, e munições, e fazer um movimento cívico-militar contra o governo ditatorial do Batista. Mas eles fracassaram, né? Então houve uma derrota do ponto de vista militar. Morreram vários revolucionários, mas houve uma vitória do ponto de vista político, porque o Fidel Castro ficou conhecido no país inteiro. Ele foi fotografado na delegacia, né, embaixo de uma foto do José Martí. Essa foto é muito emblemática, porque quem vê a foto em preto e branco, olha a imagem, dá a impressão que o José Martí, que está no quadro na delegacia, que é o pai fundador de Cuba, né, lutou pela independência de Cuba, que ficou independente em 1898, o José Martí está olhando no quadro, dá a impressão que ele está olhando para o Fidel. E aquela foto foi estampada em jornais, circulou por Cuba, nas rádios de Cuba só se falava do julgamento do Fidel Castro. O Fidel Castro foi julgado, como ele era advogado, era membro do Partido Ortodoxo, era líder da juventude universitária. Então, ele era uma figura muito boa, um orador muito brilhante, né, já desde a juventude. Ele escreveu um discurso, né, não quis advogado, fez sua própria defesa, escreveu um discurso chamado A História Me Absolverá, que é História Me Absolverá é a defesa do Fidel Castro. Mas ele fica conhecido, né, o texto dele se espalha por Cuba, mas ele tem que sair do país. Ele vai para o México, ele, o Raul Castro e vários exilados cubanos do movimento que fez a tomada do quartel de Moncada em 53. Depois de 2 anos, chegam lá em 55 no México e começam a se reorganizar. O Che vai para Cuba depois de ser perseguido na Guatemala e se encontra com ele. Então o Che se encontra com os irmãos Castro, ele era um médico, a princípio ele ia como médico, né? E aí eles organizam uma expedição, compram armas, munição, alugam um iate, o Grana, e fazem um treinamento militar. Quem faz o treinamento deles é um espanhol que vivia em Cuba, que vivia no México, né, e que estava lá e tinha combatido na Guerra Civil Espanhola. Então veja o internacionalismo, né? Um espanhol ensinando eles a atirar no México, o Che Guevara um argentino no México, Fidel e Raul cubanos no México. Então eles reúnem um grupo de 82 pessoas, 82 combatentes, e aí eles decidem ir para Cuba. Se articulam com um movimento que já está acontecendo em Cuba. A ideia era que acontecesse mobilizações em Cuba, em Santiago de Cuba, em Havana, e para distrair o exército e a polícia, para que eles pudessem chegar com o barco no litoral cubano e em direção à Sierra Maestra. Só que acontecem muitos problemas. O barco é um barco pequeno, para 82 pessoas, o peso é muito maior do que a capacidade que o barco aguenta, a velocidade do barco vai ser muito pequena, tem vários problemas. Dos 82 passageiros, 72 ficam enjoados, né? Eles pegam um mau tempo, todo mundo vomitando, todo mundo passando mal, chuva, mau tempo à noite, tentam enxergar alguma terra, né, porque estão com dificuldade no rádio também, e aí o Roque, que era um dos combatentes, ele cai no mar, né, e aí eles ficam 1 hora, né, circulando e voltando para buscar esse companheiro. Alguns achavam que tinha que ir, né, e tal. O Fidel dá ordem para voltar, diz: não, nós estamos começando uma revolução e já vamos perder um camarada, né, então vamos voltar. Então eles se atrasaram por causa dos problemas técnicos, né, do iate, e o Che estava como médico da expedição. Só que quando eles chegam em Cuba, a polícia e a marinha, né, já está avisada. Tem um infiltrado no movimento 26 de julho, que até hoje não se sabe muito bem quem era, mas teve um infiltrado que passou informações para o exército, para a polícia e para a marinha. Então já estavam esperando, né?
e aí eles fazem o desembarque, uma viagem que era para ser de 3 dias, durou 7 dias, eles saem dia 25 de novembro, né? Chegam no início de dezembro, né? Em Havana, e vão em direção à Sierra Maestra, mas eles se dispersam, né? O desembarque são em grupos, né? Vão 5, depois vão 7 e tal, e são atacados de todos os lados, alguns morrem, e Che Guevara é um dos feridos, né? Ele tem que escolher, né, entre carregar o fuzil e a mochila com munições, ou carregar os remédios, né, e o equipamento médico, né? E aí ele faz a opção, ele diz que ali ele se tornou um guerrilheiro, né? Então o Guevara vai entrar na Revolução Cubana como médico da expedição revolucionária, que chegou em dezembro de 57 em Cuba. Eles vão em direção à Sierra Maestra. Dos 82, sobraram 15. Esses 15 estavam divididos em 2 grupos, aí eles vão se reagrupar e vão começar um trabalho de base, né, de recrutamento de camponeses, trabalhadores rurais, né, em Cuba, e aí vão até 1º de janeiro de 59, quando tem vitoriosa a Revolução Cubana. Lá em Cuba tem movimento estudantil, tem movimento sindical, tem partidos de oposição, e teve o movimento guerrilheiro também, né? Então, esse movimento guerrilheiro construiu um exército rebelde, de caráter popular, eles iam tomando territórios em Sierra Maestra e em outras regiões, por onde passavam iam fazendo distribuição de terras e fazendo a reforma agrária por conta própria. Isso fez com que eles tivessem muito apoio, né, dos camponeses em Cuba. E, enquanto isso, em Cuba tinha um movimento forte, né, estudantil e sindical também, né? Uhum. E aí o que aconteceu é que quando tem a vitória da Revolução, o Che Guevara era um comandante, né? Ele tomou a cidade de Santa Clara no final da Revolução Cubana. Ele entra no dia 9 de janeiro junto com Fidel e os comandantes em Havana, né? Vai ser reconhecido como um dos principais comandantes da Revolução Cubana. Ele vai ser convidado para ser, vai ser presidente do Banco Central de Cuba, né? Ele vai ser presidente do Instituto Nacional de Reforma Agrária e vai ser também o ministro do Comércio Exterior, da Indústria e Comércio Exterior, que era um ministro das Relações Exteriores, né? Aí ele vai visitar vários países, né? Ele vai visitar a Venezuela, que tinha um compromisso de que o primeiro país da América Latina fosse a Venezuela, porque lá tinha uma base popular muito forte de apoio à Revolução Cubana. E aí o Che vai viajar ao mundo, né? Ele vai ser o ideólogo da política exterior da Revolução Cubana. Por isso que é muito importante, um internacionalista, né? A solidariedade sempre esteve muito marcada na atuação do Che Guevara. Ele nunca viu a Revolução Cubana de maneira descolada da América Latina. O Che tinha um projeto na cabeça dele que era de revolução latino-americana. A Revolução Cubana só tem sentido se for parte de um processo de revolução latino-americana. Porque a visão dele era, Cuba sozinha vai ter muita dificuldade de avançar na direção do socialismo. Pelas condições físicas, naturais, né, históricas de Cuba, é muito difícil. É uma ilha, né, tem poucos recursos. Então, Guevara acreditava no potencial da revolução na Colômbia, na Bolívia, e ele mantinha uma esperança também com a Argentina, né, com o Brasil. Ele olhava muito para a revolução numa perspectiva latino-americana, que é uma coisa que se perdeu muito hoje, né? Você vê hoje muitas lideranças da esquerda, seja no Brasil, né, ou em outros países, talvez mais no Brasil, eu diria, né, do que em outros países, porque aqui muitas lideranças, inclusive no interior da esquerda, sempre foi muito difícil de se enxergar como América Latina, como parte integrante da América Latina, até por uma questão cultural, né? Mas o Guevara não, o Guevara via o seguinte, não há sentido em fazer uma luta por transformação social sem levar em consideração a América Latina. Nesse sentido, ele resgata as ideias de Simão Bolívar, de José Martí, a ideia de pátria grande, de integração latino-americana, e por isso ele achava que era preciso ter uma coordenação de forças anti-imperialistas dialogando entre si, trocando ideias e experiências. E Cuba vai ser esse país que vai receber, né, centenas de lideranças de movimentos da América Latina para discutir o avanço da Revolução Latino-Americana. O Che teve na Coreia do Norte, o Che teve na China, teve na União Soviética, teve no leste europeu, e foi conhecer os países da época chamados socialistas, né? Conhecer a economia, conhecer como funcionava a indústria e tal, como era o seu planejamento, a agricultura. E o Che voltou
muito animado com o que ele viu na Coreia do Norte, né? Ele ficou impressionado da visita da Coreia do Norte, disse que era um dos países socialistas que, na avaliação dele, os dirigentes tinham mais identidade e apoio do povo. Na União Soviética, ele já fez algumas críticas, né? Ele percebeu o distanciamento de alguns dirigentes soviéticos em relação às massas, né? Criticavam o processo de burocratização identificado pelo Che, né, na União Soviética, no início dos anos 60. Então foi um crítico, né, da burocracia na União Soviética, e volta para cá, para Cuba, né, com uma experiência muito intensa, né, e vai tentar adaptar o que ele aprendeu, o que ele conheceu, o que ele viu, às circunstâncias e características concretas de Cuba, né. Então ele foi um destacado ministro das Relações Exteriores, teve aquela fala na ONU, né, o discurso do Che Guevara na ONU é considerado pelos historiadores da ONU como um dos momentos mais importantes das Nações Unidas, onde o Ernesto Che Guevara entra, né, na ONU, faz um discurso criticando o imperialismo, sendo solidário às lutas de libertação nacional na África, e foi muito importante o que o Che e a Revolução Cubana fizeram com a África, porque a África sempre foi um continente que teve muita luta, tem uma história, né? Bom, a humanidade nasceu na África, né? Uhum. Então, as primeiras comunidades humanas nasceram na África e da África se movimentaram, uns para o norte e outros para o leste, né? Mas a humanidade nasceu na África, né? Tem uma origem africana. Mas não era comum você ter organizações políticas, né, se preocupando com a África. E o Che Guevara e Cuba sempre foram solidários. Tanto é que o Guevara foi para uma missão especial no Congo. Che Guevara recrutou 15 combatentes da Revolução Cubana da sua mais absoluta confiança. Desses 15, 6 eram comandantes da Revolução Cubana, e eles largaram sua família, deixaram Cuba e foram lutar no Congo, que era um país que estava sob a dominação da Bélgica, e eles foram colocar a experiência da Revolução Cubana a serviço do povo do Congo, que sofria muito com a pobreza, com a fome, né, com doenças, com a dominação do imperialismo sobre suas riquezas. Hoje todo mundo sabe, né, o genocídio cometido pela Bélgica contra o povo do Congo, para retirar de lá do Congo suas riquezas, né, naturais, diamantes e outras coisas, e o Che Guevara colocou sua vida para defender o povo do Congo, viveu situações de muita dificuldade, voltou e escreveu um livro muito maravilhoso de memórias, né, sobre a guerra revolucionária no Congo. É um livro que eu recomendo, né, principalmente para aqueles estudantes que em algumas universidades escutam algumas coisas absurdas, como, por exemplo, que o marxismo é uma teoria eurocêntrica, que o marxismo, os marxistas nunca ligaram para a África. É de uma completa ignorância esse tipo de pensamento, porque o Guevara, assim como outros pensadores intelectuais, né, do campo do marxismo, foi uma das figuras que não só escreveu e falou em defesa do povo africano, mas colocou em risco a sua própria vida para ir lá no Congo, entrando no Congo e conhecendo várias experiências africanas. Ele passou pela Tanzânia, né, conheceu líderes importantes do socialismo africano, como o Julius Nyerere, e com isso o Guevara vai para lá. E aí ele vai dizer para o Fidel que ele gostaria, né, de voltar para a América do Sul, e aí eles vão identificar que a Bolívia tinha uma possibilidade de uma luta, né? Uhum. Então o Guevara vai conversar com o Fidel, e os dois concordam. O Fidel fica meio preocupado no começo, dá várias recomendações, fala: Guevara, não é simples a Bolívia não é Cuba, né? As condições lá são diferentes. O Guevara e Fidel sabiam disso, e o Che vai terminar a sua vida, né, de revolucionário, sendo, né, uma liderança guerrilheira no interior da Bolívia, né? Assassinado aí em 9 de outubro, né, capturado em 8 de outubro, e assassinado em 9 de outubro de 1967, né, na Bolívia, né? E salientando que, obviamente, assassinado, se eu não estiver enganado, por um boliviano, mas a mando da CIA, né? A CIA estava comandando e estava atrás, estava na captura do Che, né, Marcelo? Ah, sim, né? Tinham
tinham vários, tinham agentes da CIA, o Félix Rodrigues, né, que era um capitão do exército boliviano, que era agente da CIA no interior do exército boliviano, né? Então, o exército boliviano ali tinha um convênio de cooperação com o exército dos Estados Unidos. Então, tinha uma unidade, tinha um grupo de Rangers do exército dos Estados Unidos que estavam em operação na Bolívia e no Brasil, tentando capturar o Guevara, né? O exército brasileiro também foi para a fronteira com a Bolívia para tentar impedir que pudesse ter alguma fuga, né, para o território brasileiro, né? Mas os Estados Unidos tinham infiltrados, né? E o governo boliviano do Barrientos, né, era um governo também que aliado e alinhado, submisso, subordinado, né, aos interesses dos Estados Unidos, né? Essa história de submisso e subordinado aos Estados Unidos nos remete a um governo atual que está aqui nas terras brasileiras, né? Mas acho que vamos deixar essa questão mais para o final aí. Bom, vou emendar aqui duas questões que o pessoal mandou. Uma foi do Daniel. Ele pergunta sobre o encontro do John Lennon com Che Guevara. Se eu não me engano, esse encontro nunca aconteceu. Isso é uma bonita foto, inclusive, que tem, né, roda aí na internet, mas acho que os dois tocando violão, se eu não estiver enganado, mas foi um encontro que nunca aconteceu, né? E a Gi Peixoto, ela manda uma questão também, logo depois da Revolução, que eu acho que dá para emendar aí a resposta. Quais foram as principais relações Cuba e Venezuela depois da Revolução Cubana? Tá. Che Guevara e John Lennon, eu acho que quem fez a montagem fez uma coisa até interessante, até legal, né? Eu acho que o cara, era o sonho que o cara tinha, acho, né? Que, imagina, vamos imaginar, cara, um encontro do John Lennon com o Che Guevara. Eu queria, cara, eu sinceramente queria ter visto esse encontro. Eu queria ter visto os dois trocando ideia, entendeu? O Che não ia concordar com o John Lennon em muitas coisas, né? Mas assim, eu acho que seria legal, né? Então eu acho que a gente pode sonhar, né? É uma coisa que a gente tem que sonhar, né? Eu acho que a intenção, talvez, de quem fez a montagem, tenha sido essa, né? O cara deve admirar tanto o Guevara como o Lennon, deve gostar tanto dos dois que fala, caramba, meu, né? Eu queria ver esses dois juntos, né? Que a gente é assim, né? Às vezes a gente tem pessoas que a gente admira, que a gente gostaria que tivessem juntas, né? Numa caminhada, numa mesma luta e tal, né? Então eu achei muito legal a foto, né? Eu vi, gostei da foto, acho bem legal, acho que é uma coisa que a gente tem que fazer e pode fazer, né? Imaginar essas coisas, porque é a nossa imaginação, né, fugindo um pouco da realidade, mas é uma imaginação boa, né, bonita, né, de coisas boas, né, cara. Então acho que vamos fazer mais, vamos imaginar o Che. Eu acho que a gente pode pensar em fazer montagens do Che com várias pessoas aí que a gente admira na nossa vida, né, ou na história, né. Vamos fazer essas montagens, vamos divulgar, porque de fato toda pessoa que no mundo um dia pensou em justiça tem uma relação e um vínculo com a história do Che Guevara. É só pegar aquela frase que eu sempre falava na sala de aula, né, do curso de Relações Internacionais da Fundação Santo André. A Ju sabe disso, né? Eu dizia, vocês fazem relações internacionais e acham que são internacionalistas só porque pegam um diploma, e você também esteve lá estudando, né, Relações Internacionais da Fundação Santo André. Então eu dizia, tem uma frase, né, de um cara, né, eu falava, que é o seguinte, se você treme de indignação diante de uma injustiça cometida contra qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, então somos companheiros. Eu acho que essa frase revela o que é o internacionalista. É aquela pessoa que não importam as fronteiras, que você se sensibiliza e se solidariza com o sofrimento de qualquer indivíduo, qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo. Então eu penso que, quando o cara fez a montagem da foto, eu acho que ele pode ter pensado isso, né? O Lennon era uma figura que tinha ideias, né, de paz, de justiça, né? Era um crítico, né, da forma como o governo dos Estados Unidos tratava da política externa, tinha críticas às guerras, né, e tal. Então era uma figura que, de alguma maneira, tem uma identidade com esse pensamento do Guevara. É lógico que o Guevara, eu diria que fez muito mais, né? Mas enfim, cada um tem a sua história e a sua forma de contribuir para que o mundo seja melhor, né? O Lennon teve sua história, o Guevara teve
outra, né? Mas a relação Cuba e Venezuela. Então, a Venezuela vivia um período de intensa luta social, a partir dos anos 50, né? Em 54, né, a Venezuela vai viver muitos conflitos sociais e políticos, e vão surgir movimentos revolucionários na Venezuela. Tinha o Partido Comunista Venezuelano, tinha depois um partido chamado Partido da Revolução Venezuelana, mas um setor do Partido Comunista Venezuelano acabou criando as FARC, Forças Armadas de Libertação Nacional. Um guerrilheiro muito conhecido lá na Venezuela chamado Douglas Bravo. Che Guevara fala do Douglas Bravo nesse texto, Criar 1, 2, 3 Vietnãs, né? O Douglas Bravo na Venezuela, no final dos anos 50 e início dos anos 60, era considerado como Fidel Castro venezuelano. Então havia uma base de apoio muito forte na Venezuela. Tanto é que é o primeiro país da América Latina que a Revolução Cubana vai dar atenção e que vai ter uma viagem, né, do Che Guevara e tal lá na Venezuela. Então a Venezuela tem uma relação muito forte com a Revolução Cubana desde a vitória da Revolução Cubana em 1959. Vários partidos e organizações de esquerda da Venezuela foram muito inspirados pela ideia da Revolução Cubana. Então teve uma guerrilha, né, na Venezuela, que na verdade eu acho que o nome guerrilha, ele deve ser pensado, guerrilha é uma técnica, é uma tática de combate, é isso, é guerrilha. Eu diria que existiu na Venezuela, assim como em Cuba, uma organização político-militar. Porque isso era o 26 de julho. Uma organização político-militar que se utilizava de diferentes formas de luta, entre elas a guerrilha. E na Venezuela também, as Forças Armadas de Libertação Nacional mantiveram um vínculo com Cuba. Muitos foram para Cuba após a Revolução Cubana, estiveram reunidos com Fidel, né? Com dirigentes da Revolução Cubana e tentaram fazer na Venezuela uma outra revolução. Não foi possível, né? Mas eles conseguiram manter vivo na Venezuela, né, a ideia de que a Revolução Cubana era uma inspiração. Tanto é que deu no que deu a Venezuela, né? Então a Venezuela tem uma história, né? E a Venezuela aprendeu com a Revolução Cubana, né? Você vê, a Venezuela sempre teve um movimento cívico-militar progressista e de esquerda. Em 1970, na Venezuela, cerca de 180 oficiais das 4 forças, Marinha, Exército, Força Aérea e Guarda Nacional, 180 oficiais em 1970 se declaravam ou comunistas ou socialistas. Eles eram ligados ao Partido Comunista da Venezuela, eram ligados ao Partido da Revolução Venezuelana, eram ligados às Forças Armadas de Libertação Nacional ou eram ligados ao movimento Esquerda Revolucionária, que em 1970 na Venezuela lançou até um candidato a presidente da República. E depois veio a ser o vice-presidente do governo Hugo Chávez, que foi vitorioso em 98, né? E aí eu diria que quando Chávez ganha a eleição em 98 na Venezuela, eu penso que foi muito importante, porque já havia no imaginário popular, na consciência da classe trabalhadora, dos partidos e organizações na Venezuela, essa ideia de que temos que nos aproximar de Cuba. Cuba vai ser o parceiro estratégico, o aliado estratégico no projeto de integração latino-americana, né? Então hoje as relações Cuba-Venezuela são as melhores possíveis, né? Cuba tem uma experiência, né? Fidel Castro foi atacado, né? Teve mais de 600 tentativas da CIA dos Estados Unidos de matar o Fidel Castro. Então os cubanos têm uma experiência com inteligência, com informação, com segurança, com defesa. E a Venezuela montou um projeto, né, de defesa popular, né, chamado Guerra de Todo o Povo, que é um projeto de defesa integral da nação, baseado na unidade cívico-militar. Isso é inspirado nas guardas territoriais de Cuba, né? Então a Revolução Cubana inspirou e ajudou a Venezuela de Chávez e Maduro, né? Desculpa cortar, é que eu fui avisado. Não, fica à vontade. A gente tem que encerrar essa live e já vamos logo em seguida abrir uma outra para todo mundo participar, tá? Porque essa aqui já está dando uma hora e a gente